yo, 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 ya, ya. Yo, 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 ya, ya. Quero que você me leve pro espaço reggae, comece a dançar. Esse é o som de Beto Pereira, nosso grande amigo, gente boa, um grande artista plástico, cara maravilhoso, uma personalidade incrível. Não tá morando mais em São Luís aqui, mas sempre tá produzindo músicas inspiradas aí na terra, que tanto lhe deu inspiração, que tanto lhe colocou aí, né, momentos especiais. Beto Pereira, pra iniciar nosso programa. Essa é a melhor dele, pelo menos eu acho. Bem, gente, ó, hoje a cidade parou, né, mediante um problema aí de manifestação, de comunidades, reivindicando aí melhorias de trânsito, mas apesar de tantas mortes já terem acontecido, de infelizmente isso ter, né, ocasionado há pouco tempo atrás, acho que ontem, uma tragédia envolvendo um adolescente, um pré-adolescente de 13 anos, mas passou do tempo de São Luís ter passarelas que ofereçam mais segurança aos pedestres e fluidez no trânsito. Ali na Coab, ali perto do Mateus ali, a tragédia daquela faixa de pedestre ali que, enfim, os doentes ali passando e atrapalhando o trânsito na avenida mais caótica da cidade, e não tem um prefeito, não tem um vereador, não tem, sei lá, alguém com uma mentalidade de desenvolvimento urbano para poder fazer com que o que já acontece em qualquer cidade desenvolvida desse país tenha passarelas e transportes modais diferentes para não expor o povo no meio da rua, no meio do asfalto, né? Para que mortes não aconteçam mais. Acho que as passarelas são um recurso tão antigo, tão barato de ser aplicado, que eu não sei por que ainda não foram, né, desenvolvidas, não foram ainda projetadas aqui para nossa cidade. Olá, Quixabinha, boa tarde! Boa tarde, meu amigo! Tá tudo de boa? Só na mão. Quixabinha, Diga. a mãe pega uma bexiga Sim. e diz pro filho estourar. Bum! Bum! Ah! Qual o nome do filho? Estoura a bexiga. Mas na verdade é o nome do filme. Ah, é do filme? Qual é o nome do filme, Quixabinha? Não sei, qual é? Estoure. Não! Pelo amor de Deus! Ai, é isso aí. Não dá, com a bolsa estágio desse preço, não dá pra cobrar mais. Não dá, Atenção, não dá. gente, olha, vamos lá começar nosso programa. Você pode participar com a gente. O nosso WhatsApp é 85533538, tá? E o Instagram da nossa emissora, @TV Guará 23, que dia é hoje, Quixabinha? Já é quarta-feira? Hoje é quarta-feira, dia 19. Hoje tem a revista do esporte aqui na TV Cultura, logo mais tarde, na programação nobre, né, da Fundação Padre Anchieta. Olha, o nosso Instagram é @ODeCasaTV, tudo que rola no nosso programa tá lá, o de Casa TV. Agora vamos falar de maquiagem boa. Olha, minha amiga Glai Fernanda e Glai Terra, pra essa época do Halloween, tem sempre maquiagens especiais. Alice Salazar Store! Fica lá no São Luís Shopping, o telefone 98501-9393. E por lá você encontra uma variação completa, né? Uma variedade maravilhosa de maquiagens pro seu tom de pele, eu recomendo. Alice Salazar Store, São Luís, _MA, 8501-9393. Bem, olha, vamos lá falar de um assunto muito importante, de um evento sensacional que pessoas do Maranhão inteiro vêm atrás de referências para o empreendedorismo. Vamos falar de empreendedorismo jovem e de boas iniciativas, né? De formas interessantes da gente, né, aprender, aplicar conhecimento e também gerar muito mais renda, né? E ideias boas para o nosso país. Sim. Seja uma vontade própria ou para complementar a renda de casa, o empreendedorismo jovem é uma alternativa para quem deseja crescer no mercado de trabalho. Especialistas explicam que a chegada de pessoas mais novas ao próprio negócio abre um leque de possibilidades ao novo. Ideias criativas, vontade de crescer, percepção aguçada e uso de tecnologias modernas fazem grandes empresas perceberem a vontade de investir tempo e dinheiro em mentes novas. E é sobre empreendedorismo jovem que vamos conhecer mais no programa de hoje. Bem, e para falar sobre isso, vamos falar com o presidente da Associação Comercial do Maranhão, o Cristiano Barroso, nosso grande amigo que sempre está aqui colaborando, não somente com a imprensa, mas com a sociedade, né, nesse evento tão importante que será realizado. E assim, Cristiano, você tem percebido uma abertura de mentalidade do empresariado maranhense, né, das empresas, um desenvolvimento maior por parte de quem está na labuta, quem está no dia a dia? Temos percebido sim, e o papel da Associação Comercial é justamente esse, tentar orientar esses empreendedores, principalmente após a pandemia. Você vê muita gente que perderam seus empregos, que tiveram que empreender por conta própria,
muito se cresceu da economia criativa e o nosso papel é tentar trabalhar o desenvolvimento desde os jovens, principalmente esses jovens empreendedores, na capacitação, na orientação. E a Associação Comercial tem comandado bastante esse tipo de assunto, fomentando principalmente do que se refere ao empreendedorismo do jovem também. Agora me explica uma coisa, quando vocês se reúnem, qual é o tipo de necessidade maior que eles têm passado a vocês, por exemplo, a realização desse evento? Quais são os anseios mais que eles querem? O que a categoria mais pede mesmo para que os conhecimentos sejam compartilhados? O que eles querem mais observar e ter nesse tipo de evento? Então, o que se percebe muito é uma necessidade muito grande da parte do mercado do digital, né? Mas as necessidades, elas são das mais variadas, Danilo. Você vê, ainda temos algumas necessidades muito básicas. Hoje o empreendedor, ele quer empreender de qualquer forma, mas a nossa preocupação é que ele precisa saber de algumas questões básicas, desde como ele pode compor o preço dele, como é que funciona o fluxo de caixa, como é que é a melhor forma dele expor o produto, seja numa loja física, seja numa loja no mercado digital. Então, a intenção da Associação Comercial é trazer, através desses eventos que a gente vai realizar hoje lá no Multicenter, como também ao longo dos anos a gente consegue conduzir diversas oficinas, trazendo à tona esses jovens, principalmente os jovens empresários. E esse é um grande desafio, é você fazer com que estas pessoas, esses empreendedores, se façam presente em momentos como este de hoje. Vamos falar do Colab Jovem então. Vai ser no Sebrae, vai receber toda a rapaziada. Sociedade civil também participa, como é que vai ser? Colab Jovem, como o próprio nome diz, ele é um evento do jovem empresário, mas não é só para o jovem. A intenção é que a gente consiga ter uma mescla lá de tradição com inovação. É a terceira edição do Colab Jovem, conduzido pela Associação Comercial do Maranhão. O nome Colab vem da palavra colaboração, é quando pessoas, marcas, empresas se juntam para fomentar o fortalecimento, principalmente dos segmentos. E a intenção hoje à noite do Colab, a partir das 17 horas, já teremos movimento lá no Multicenter Sebrae, com a exposição de aproximadamente 20 empresas locais de jovens empresários. E a nossa intenção é fomentar negócio, gerar networking e logo após, a partir das 19 horas, a gente vai ter uma grande palestra com o Caio Carneiro, que é um autor de best-seller, conhecido a nível nacional, é um grande líder no que se refere à venda direta, um grande líder também mundial nessa parte de empreendedorismo jovem, de inovação. E a gente espera ter uma noite bastante produtiva, tanto para o jovem empreendedor ou aquele que quer e pensa em empreender, como também os empresários mais das antigas, para ter essa mescla da tradição com a inovação. Aqui não, Rafael. O Caio Carneiro, para você que não conhece, é o autor do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E aí depois desse Ligar o Foda-se, ele fez o Seja Foda, que aí virou um best-seller, ficou acho que anos entre os 10 mais vendidos no Brasil. É um livro que trata não só da parte pessoal, mas também do desenvolvimento individual, né, profissional, enfim, é de fato um autor maravilhoso e até uma referência, tem tradução desse livro em vários países. Mas vem cá, Cristiano, me tira uma curiosidade. Já que estamos falando de empreendedorismo jovem, qual é a idade mínima que você percebeu de pessoas que estão ingressando no empresariado? Qual é gente que mal saiu do ensino médio, mal entrou na faculdade? Qual é a idade mínima? Quando você acha que a vertente empreendedora chega na vida da pessoa? Tem gente muito jovem entrando, literalmente, no mercado? A gente consegue perceber que a partir dos 16 anos já tem uma iniciação. Às vezes, ainda dentro da escola, tem algumas pessoas que se iniciam ali a partir dos 16 já começa a ter essa visão empreendedora. Números mostram que jovens de 18 a 24 anos representam hoje 6% do empreendedorismo atuante dentro do nosso país. Parece pouco, mas se você for comparar anos anteriores, essa perspectiva ela tem crescido ao longo do tempo. Então, a intenção é que, através de eventos como o Colab, como outros eventos que a gente tem conduzido, é trazer à tona, porque o jovem ele tem uma outra perspectiva, ele tem uma visão ainda mais imediatista, né? E principalmente quando você envolve o mundo digital, a tecnologia, isso é mais fascinante. Então, a gente precisa pegar essa perspectiva do futuro, mas também não perder a essência do passado. Eu acho que é um equilíbrio. E aí a condução do Colab tem esse viés, tem essa intenção, e nada melhor do que a gente trazer o Caio Carneiro, que é uma figura muito importante no nosso país, para este segmento, para o jovem, serve de inspiração aos seus 24 anos,
conseguiu ganhar seu primeiro 1 milhão. Então, assim, são muitas histórias, é muita vivência e com certeza teremos uma noite bastante produtiva hoje. Cristiano, parabéns. E tá então aí os contatos para você. Tem mais informações sobre o evento? Já está em cima do lance, já deve estar com vagas limitadíssimas, mas para qualquer informação adicional, você pode, né, entrar em contato aí com o telefone que está aparecendo na sua tela. Obrigado, Cristiano, pela gentileza. Fique à vontade, viu? Obrigado. A gente agradece o espaço aqui na TV Guará. Sempre somos bem recebidos. Danilo, mais uma vez, muito obrigado. E hoje ainda dá tempo, a partir das 17 horas, lá no Multicentro Sebrae. Os ingressos estão à venda na bilheteria digital. Estamos com uma casadinha, porque a gente quer fazer hoje o público de 1.500 pessoas. Já temos 1.000 ingressos vendidos. Estamos com uma casadinha apenas R$ 150 para 2 ingressos. E hoje teremos uma noite bastante interessante. Estão todos convidados. Valeu, Cristiano. Parabéns aí. Um abração para todo mundo da Associação Comercial do Maranhão. Ei, que chabinha! Você procura logo se empregar, hein? Tô cansado de sustentar. Vamos empreender, meu amigo. Gente, olha, eu tô vestindo o Mr. Man. A elegância que todo homem merece, a exclusividade também. A Mr. Man trabalha com moda masculina, Premium Men's, e também possui marca própria. A Mr. Man tá localizada lá no Food Park SLZ, na frente ali do mix do João Paulo. Beijo, Dulce, beijo, Robson. Eu estou vestindo o Mr. Man, o Instagram, @Mr.ManSLZ, o telefone 9614-1040. Mr. Man! Ai, que chabinha! Hoje no programa ainda tem muita coisa legal. Você vai poder acompanhar uma receita maravilhosa, uma delícia de maracujá. Daqui a pouquinho, porque por enquanto tem o programa mais violento, mais bizarro, sanguinário, horário eleitoral. 10 minutos de muita violência, um lado e outro. Faca, porrada, cuspe na cara, tudo tá rolando. Ai, Jesus do céu. Mas se você aguentar o horário eleitoral, com certeza você vai ficar muito mais leve com a outra parte do de casa após o horário eleitoral. Então é isso. Companheiro. Tava no flow ontem, companheiro, hein? Olha só. Companheiro tava no podcast ontem. É loucura. Gente, eu tô esperando você daqui a 10 minutos no de casa, tá? Enquanto isso, o som de Beto Pereira, eu tô te aguardando. Você acredita que tem jeito pra tudo nessa vida? Eu acredito. E o Festival de Ferramentas Potiguar tá aí pra provar. Lá você encontra os modelos elétricos e manuais que você tanto quer pra construir, montar, consertar e agilizar sua obra em ofertas caprichadas. Confere só algumas ofertas. Tem caixa para ferramentas Tramontina, só R$ 76,90. Eu falei R$ 76,90. Tem furadeira de impacto 560 watts Skill, só R$ 189,90. R$ 189,90. Olha essa Serra Mármore Voda, essa ferramenta é boa, hein? Tá só R$ 249,90. Que preço? R$ 249,90. Atenção para a escada de alumínio 8 degraus, tá só R$ 299,90. Eu falei R$ 299,90. Olha só, e tem muito mais na loja e no site apotiguar.com.br em até 10 vezes. 10 vezes! Se preferir, tem também o Televendas e o WhatsApp no telefone. Atenção, 2108-9999, 2108-9999, tudo com entrega na sua casa, direto na sua casa. Aproveite já o Festival de Ferramentas Potiguar. Com a ferramenta certa, tudo tem jeito. Potiguar tá aí há 40 anos em parceria com você. Vamos lá? Agora tem comida gostosa pra dar uma acalmada, né? É hora de botando a mão na massa! Minha querida Rosela Def, bem-vinda, minha lindona! Boa tarde, tudo bom? Tá toda loira, toda bonita, toda cheia de luzes. E Rose, é uma delícia só que de maracujá, não é isso? Sim, não é bem um mousse, parece com mousse, mas não é um mousse. Mas é tão lindo, hein? É tão bonito. Tão bonito e Nossa. como sempre, eu gosto dessas receitinhas bem simples, bem fáceis de fazer. Perfeito, vamos aprender a fazer. Atenção, hein? Para fazer essa delícia você precisa de, anote agora. Para delícia de maracujá, 2 xícaras de água gelada, 2 xícaras de leite em pó, um pacote de suco em pó de maracujá e um maracujá. Só o mesmo, Rose? Somente. Fica à vontade, minha lindona. Vamos lá? Essa receita é bem fácil, bem simples mesmo e bem rapidinha. Começar pela água, para o leite não ficar aí embaixo. Deixa eu pegar pra gente não fazer... Leite. Leite em pó. Leite em pó. Olha aí, rapaz.
tem preferência de marca, Rose? Eu gosto do Ninho. Pra tudo na culinária eu uso o Ninho. É? Sim. Mas pode testar outros. Eu não sou daquela que... Não, só pode ser esse. Não, É mesmo, Rose? não, tem que testar. Agora a gente vai bater aqui. Bata, Rose, Iradé, filho. Colocar o kisukezinho em metade. Certo. Que isso aí? Aqui tem um pacotinho, tá? Eu usei o Tang. O Tang, porque eu acho né? que ele que é bem melhor. Ah, o que isso? Vai dar cor e a consistência. Mais tangue. Prontinho. Bem, Rose, aí você deu uma misturada do leite Sim. com a água e E o... o kisuke. Essa é a consistência certa? Essa é a Sim. consistência ideal que você Sim. recomenda? Sim. Só que quando coloca na geladeira, pra dar uma geladinha, ele dá uma firmada maior. Fica parecendo Tá, né? mousse. Quem vê pensa que tu colocou a gelatina sem sabor, mas não tem gelatina. Não tem nenhuma gelatina Não, pra dar não, consistência, né? Não. Mas você viu que é o que isso que faz com que suba o aroma, né? É, justamente. Suco E em pó. também pela acidez dá uma firmada. Entendi, Rose. Isso que fica Aí isso aqui é só o maracujá, a polpa dele, né? Só a polpa. Nós vamos colocar aqui só pra... Deixa com a semente? Sim. Tu gosta com a semente? Não gosto. Acho gostoso. Se quiser, também pode bater aqui. Mas a gente coloca só aqui mesmo pra ficar aparecendo aqui. A semente aqui dá o rame-rame. Semente dá o rame-rame? É, ram. Ah, é? É, Não sabia, não. é gostoso. É? É a textura, né? Comida é experiência. Sim. Rose tá cremoso mesmo, hein? Tá com a cara boa. Sim, por conta do... Nossa, delícia. da acidez do kisuke. Você tá vendo aí essa receita maravilhosa, Rose? Você acha que leva quanto tempo pra fazer uma como essa? 5 minutinhos, tá pronto. É mesmo? Sim. E assim, aqueles mousses que você vê de potinho, dá pra fazer mais ou menos aquilo com essa receita que você tá ensinando? Sim, dá pra fazer sim. É, a gente costuma fazer com leite condensado, né? Aqueles mousses Delícia. levam leite condensado, creme de leite. E aqui não, só o leite em pó mesmo e a água gelada com kisuke. Mas tão simples, você vai ver como que vai estar gostoso, hein? Eu recomendo pra vocês. Que delícia! Rose, Iradé! Ó, tá pronta a nossa receita, tá? Certo. Mas aqui nós vamos fazer uma outra. Essa aqui, essa tacinha, ela é de 250 ml. Certo. Essa daqui é só de 200. A gente É vai essa pra coquetel, né? Isso. Agora nós vamos montar uma outra aqui, Ah, porque a gente vai fazer uma finalização, que a pessoa pode fazer em casa da sua preferência. Eu trouxe aqui o chantilly, pode finalizar com chantilly, pode finalizar com ganache, chocolate, Nutella, morango, tá bom? Aí a Rose utiliza o que sobrou. Esse aqui é menor. Olha aí, rapaz. Olha que chabinha. Aí, Rose, é só botar o chantininho e Ó, aqui também vamos colocar o maracujá. o maracujá, que caracteriza o nosso delícia de maracujá, né? Tá ficando muito bonito, hein, Rose? E ele mais gelado fica mais durinho, não fica? Sim, fica bem mais firme mesmo.
E fica bem melhor, né, de comer, porque Agora tudo é tua coordenação geladinho. motora. Mas A aqui, coordenação- aqui eu vou- você fez tipo nuvem, né? Tipo sonho. Sim, Tipo suspiro. é esse aqui também, é o chantilly. É o próprio chantilly. A gente pode, Então, agora a Rose Eladef vai fazer a gente vai pra finalizar, você aprender como é que faz o riscado. a gente pode finalizar aqui com o chantilly. Ó, deu uma quebradinha, Olha por quê? aí. Porque não foi feito na mesma hora. O chantilly, ele não fica tão lisinho. E como sempre, Danilo, eu gosto muito de usar morango nas minhas receitas. Você tá que tu- certíssima, Acho que Rose. já percebeu isso, né? Nossa, e eu adoro. Eu adoro usar morango, olha. Aqui a gente pode usar a Nutella. Vamos fazer um outro aqui. Mas pode. pra quê, Rose? Você vai colocar avelã pra quê? Nesse aqui, ó. Ah, no outro que não tá decorado, né? Sim, a gente vai finalizar ele. O que tu acha? Tu Eu gosta? acho ótimo. A Nutella tá quanto no supermercado, Rose? Essa daqui, ela é bem baratinha. 11 e alguma coisa. 11? Se é barato, onde, Padinho? É, porque a outra é... É mais caro no Cantinho Doce ou no supermercado? Ah, com certeza, no cantinho doce. É mais caro ou mais barato? Mais caro. É mesmo? Mais caro. Eu não acredito. Sério, É mesmo, tô lhe moço? falando. É Leite doido. condensado E e aqui tudo. tá, Melhor comprar na internet, né? É, mas não posso falar mal do meu cantinho doce. Pode não, por quê? Não, porque eu... É onde eu Eita, acho... Rose Eladef! Não Te é... explica, mulher! É onde eu compro tudo. Aqui em São Luís tudo é muito difícil de achar. E o Cantinho Doce é a loja que mais a gente encontra as coisas aqui. Eu prefiro minha amiga Sabrina Festas. Ah, também gosto da Sabrina. Sabrina é gente boa demais. O preço dela é um pouco Sabrina mais em conta do que o É, Cantinho Sabrina é Doce. gente boa. Minha amigona de muito tempo. Ah, bom saber. Quero ficar amiga dela também. Vamos lá. Vamos lá. Se tu encontrar lá o escritório dela, Rose Eladef, tu entra num 5 túnel pra tu achar. É? Ela fica dentro do depósito. Vamos lá. Ó, aqui a gente vai sujar, colocar na beirê. É bom que fique na geladeira um pouquinho pra dar uma firmada. Hein? Aqui ele tá muito molinho. Então a gente vai colocar caindo mais pra dentro pra não fazer muita aí, rapaz. melequeira aqui na bancada. Só nas beiradas. Rose, Isso mas aí. você é uma artista, hein? Ó como é que tá ficando a Olha coordenação, aí, ó. rapaz. Essa é a arte de Rose Eladef. Só nas beiradinhas. Desconcentra ela, que chabinha. Não, aqui não tem isso não. Ela tá fazendo as trancinhas tudo direitinho. O que tá acontecendo? Que nada. Faz Ai, trancinha. Pronto. Olha aí. Olha que beleza aqui. Mas bota mais pra cá, Rose, pra eu mostrar aqui o detalhe. Olha que beleza. Nossa, Olha que lindo. espetáculo. Perfeito, Rose. Só você, minha lindona. Ficou ótimo. Ficou bom? Eu vou dar só um recado, minha linda. Tá. Eu volto pra experimentar, tá Tá bom? certo, tá bom. Olha só, pessoal. Vamos falar da Apivida, Notre Dame Intermédica. Gente, a Apivida que você já conhece bem. E a Notre Dame Intermédica, líder de mercado no Sudeste e no Sul, agora estão juntas e formam a operadora de planos de saúde com a maior rede própria de atendimento do país. Por isso, agora, onde você estiver nesse nosso Brasilzão, vai ter uma unidade por perto. Olha a grandeza do negócio. São hospitais, clínicas, prontos atendimentos, unidades de coleta laboratorial e diagnóstico por imagem e dentistas credenciados. Tudo isso para você ter agilidade na marcação de exames e consultas e atendimento acolhedor e aproveitar o melhor da medicina e da odontologia, cuidando de você e da sua família. A Apivida Notre Dame Intermédica é isso. Mais saúde de qualidade, mais perto de você. Conheça nossos planos, ligue agora mesmo, tá aqui embaixo na tela. 3217-3402, 3217-3402. A Apivida Notre Dame Intermédica são duas marcas de credibilidade que vão com certeza te dar uma forma muito mais segura e ampla de atendimento. Eu recomendo a Apivida Intermédica Notre Dame. E Rose, Oi. eu queria escolher o grandão, mas também não quero desfazer de manchar esse. Qual que eu vou experimentar agora? Prefere chantilly ou Chantilly, avelã? chantilly, Eu sei que tu gosta de chantilly, chantilly. chantilly. É a tua Gente, cara, olha, né? encomenda aí com Rose Eladef. O telefone é 8859-3803. O Instagram é @Dulciarte_2. A Rose é uma queridona, é maravilhosa, é Você que é caprichosa. maravilhoso. Ó, com um pouquinho de Hoje, avelã na hoje você vai colher. colocar na minha boquinha, pode Coloco. ser? Você topa? Caprichar. Topa ser diferente hoje? Topo, sim. Então, Rose Eladef, contrate, ó. Ela vai fazer rápido e do jeito que você Olha gosta. aí. @Dulciarte_2, o telefone 8859-3803. Eu adoro Rose Eladef. Olha que chabia, cheira, só cheira, só cheira.
Rose, obrigado, minha lindona, viu? Empurra na Ela tá boquinha dele. ansiosa, ela tá afobada. É Empurra hora na de boca dele. experimentar. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Tenho fome, quero mais, quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Tenho fome, quero mais, quero muito, muito É mais. muito bom, é mesmo bom, muito bom, é mesmo bom. Quero muito, muito mais. É muito bom, é mesmo. A Apvida, que você já conhece bem, a Notre Dame Intermédica, líder de mercado no Sudeste e no Sul, agora estão juntas e formam a operadora de planos de saúde com a maior rede própria de atendimento do país. Por isso, agora, onde você estiver nesse nosso Brasilzão, vai ter uma unidade por perto. Olha a grandeza do negócio. São hospitais, clínicas, prontos atendimentos, unidades de coleta laboratorial e diagnóstico por imagem, dentistas credenciados. Tudo isso para você ter agilidade na marcação de consultas e exames, atendimento acolhedor e aproveitar o melhor da medicina e da odontologia, cuidando de você e da sua família. A Apvida Notre Dame Intermédica é isso, mais saúde de qualidade mais perto de você. Conheça nossos planos, ligue agora 98-317-3402, 317-3402. Apvida Notre Dame Intermédica, com estrutura você consegue muito mais. Vamos lá, Chabinha, Fala. me diz uma coisa. Diga. Não tem profissão mais importante do que aquela que faz Não. os negócios virarem, né? A venda Não tá em tem. tudo que é lugar, não é isso que Chabinha? Exatamente. Desde o informal até a pessoa que está trabalhando ali com operações de grande volume, todas elas têm que ter uma técnica ali de relacionamento, de Todas. convencimento. Vamos falar de vendas inteligentes. Vendas inteligentes para pequenos e grandes negócios nunca esteve tão em alta. Quem consome determinado tipo de produto ou serviço precisa, para além de comprar, ter seu perfil personalizado pelas marcas. Essa experiência de compra fez parte de um relatório de tendência do público que mapeou o perfil do cliente e suas preferências no ato da compra. Essa estratégia faz com que o público consumidor e as marcas possam estabelecer um vínculo mais próximo de confiabilidade entre quem entrega o produto e quem recebe. E é sobre vendas inteligentes que vamos conhecer mais no programa de hoje. Começar aqui com o professor Fernando Coelho, que é uma referência em marketing, ferramentas para empreendedores. Professor, me diz uma coisa, a venda direta, tradicional, está em desuso? Bom dia, Danilo. Bom dia, sua audiência. Então, hoje a gente fala de venda multicanal, que é a venda no lado inglês, no omnichannel, né? Cada vez mais a gente vai ter perfis diferentes de compradores. Então, vão ter compradores que vão preferir comprar no presencial, que é essa venda 1 a 1 direta, e vão ter compradores que vão preferir comprar ali no online, no e-commerce, por exemplo, no aplicativo. O que a marca ela precisa entender? Quem é esse consumidor? E a partir dessa compreensão de perfil de compra, de perfil de cliente, você faz ali o seu direcionamento. Mas aí, por exemplo, a estratégia, a abordagem vai mudar bastante, vai oscilar para o produto. Mas acredito que o processo da venda, né, atualmente, está muito mais no acompanhamento que você faz após a compra, na experiência que o cliente tem de conforto ao conseguir adquirir, do que propriamente do convencimento, se a pessoa vai não fechar o negócio, né? Na verdade, são os dois pontos, Danilo. O primeiro ponto é o de atrair e vender, e o segundo ponto de fidelizar. Onde que muitas empresas estão pecando? Nos dois pontos. O primeiro, não entender quem é esse cliente, então quer oferecer tudo para todos, e isso é um grande erro. E o segundo ponto, depois que consegue vender, não mantém um relacionamento, não mantém ali uma constância. Porque o que gera recompra, recorrência, indicação, é a permanência, é a nutrição de relacionamento. Então, se isso não existir, esse pequeno, médio ou grande negócio, ele vai perder esse cliente para a concorrência. Porque hoje o nosso concorrente não é aquele lojista que está do nosso lado, não. Hoje o nosso concorrente é global, é mundial. Então, se eu puder deixar uma orientação aqui para quem está assistindo a gente, primeiro, identifica o perfil certo do teu cliente. Porque quando você identifica o perfil certo do teu cliente, você vai conseguir direcionar o produto certo, a estratégia certa, o discurso certo. Depois que você faz a venda, mantém um relacionamento com esse cliente. No dia do aniversário dele, enviando promoções, fazendo uma comunicação educativa, explicando como ele pode potencializar o uso daquele produto que ele comprou, mostrando quais são os benefícios, quais são as vantagens. Então, a venda inteligente que a reportagem mostrou é uma venda estratégica de entender
para atender. Professor, tem uma prática agora que está voltando. Antigamente chamávamos de clube de vantagens. Que a empresa, o operador de telefonia gosta disso, né? Você vai ter desconto tal, em outras empresas. É uma parceria e shopping também faz muito isso. Mas eu tenho percebido que agora tem empresas especializadas no tal de cashback, que é quando você acumula pontos para poder ter valor em dinheiro naquela loja. O que você acha desse tipo de prática? E essa movimentação, ela facilita, ela ajuda? Ela é uma venda inteligente também? Ela é uma venda inteligente e ela está dentro do segundo ponto que a gente acabou de conversar, que é a fidelização. Então você dá recursos, inclusive existe um dado da Zendesk que mostra que 85% de clientes que têm ou participam de um programa de fidelização, você falou aí do clube de vantagem, do cashback, mas tem outros, né? Programa de descontos exclusivos, milhagem, né? 85% das pessoas que participam são de fato mais fiéis e nem cogitam consultar a concorrência. Então, é uma ação de venda inteligente, de venda estratégica, que ajuda nesse processo de fidelização. Então, a empresa que ela pensa no pós-venda, e aí quando a gente fala pós-venda, a gente fala entender o comportamento, entender a satisfação e dar ações que façam com que esse cliente fique e não vá buscar concorrência, ajuda nesse processo. Aí entra o cashback para gerar venda recorrente. Bem, professor, mas tem aquele pessoal que fica na pirâmide ali, na base de venda. Qual é o tipo de capacitação que essa pessoa tem que procurar? Qual é o treinamento que a empresa deve dar a ele? Como é que forma um time novo? Então, um dos temas que assim, é extremamente importante empresários e gestores de venda ou gestores comerciais focar é na formação da liderança, e essa pergunta ela é extremamente pertinente porque geralmente quando se contrata um vendedor, se você conhece muitos colegas empresários, faz assim, contrata a pessoa, aí vira para um que já tem dita experiência e fala, olha, cola nele que ele vai te ensinar. Isso é um grande erro. Porque essa pessoa, esse vendedor novo que está entrando, ele vai pegar vícios, ele vai pegar falhas, né? E aí o ideal é que essa empresa, ela capacite e treine permanentemente esse colaborador. Com que tipos de capacitação, Fernando? Experiência do cliente, atendimento ao cliente, como fazer um pós-vendas e uma gestão de relacionamento. Dentro de vendas a gente chama o processo de venda cruzada de cross-sell, né? Você foi comprar ali uma ração, aí esse vendedor ele precisa ter o tino de te oferecer o bebedouro, o comedouro, o banho, né? Então faz a venda cruzada para aumentar o que a gente chama de ticket médio. Então, como que um empresário sempre quer aumentar o faturamento? Como é que um empresário pode aumentar o faturamento? Aumentando o ticket médio. E como é que eu aumento o ticket médio? Fazendo vendas adicionais. Você vai num café, você não pede só um café, você tem que instruir o teu time a oferecer o bolo, a oferecer água com gás, a oferecer alguma outra coisa, perguntar se tem alguma coisa para a viagem que ele deseja levar, e isso faz parte de um processo de capacitação. Porque se você só contrata e deixa lá, muito provavelmente aquela pessoa não vai dar o lucro que essa empresa está buscando. E aí eu te dei 2 exemplos de negócios pequenos, mas isso em escala vai mudando de negócio para um negócio e de dimensão de empresa para dimensão de empresa. Bem, você teve aí um TED Talks, uma palestra gratuita com o Fernando Coelho. E assim, professor, muito obrigado pela gentileza de sempre aqui no programa. Volte sempre. E vamos lá, como é que faz para ter acesso aos seus conteúdos, a seus artigos e textos? Fica à vontade. Olha lá, inclusive a gente escreveu ontem um artigo aqui pro site da TV Guará. Já pode acessar o site da TV Guará que tá lá, mas também meu Instagram tá aparecendo aí na tela, com ele, Fernando falou. E lá na bio tem vários links de página, podcast, cursos de graduação, pós-graduação que a pessoa pode participar. Valeu, professor. Obrigadão pelas Obrigado, instruções, Danilo. viu? Muito útil. A gente volta já. Segura aí. Operação Casa Conectada Max! Dessa vez é para a família toda ficar on. Tem um plano de 400 MB de internet que você pode pagar por apenas R$ 99,90 por mês. Isso mesmo, 400 MB por apenas R$ 99,90. Operação Casa Conectada Max. Seja mais, seja Max! Bem, gente, olha, esse é um quadro muito interessante, muito especial aqui do nosso programa, que é um momento de você se conhecer melhor. O autoconhecimento é muito importante para entender o universo que a gente vive. Por isso nós temos aqui o Guia Astral.
Bem, existem sinais que a natureza dá que você tem conexão espiritual mesmo com alguém, ou com algum elemento, com algum local. Vamos entender melhor sobre esse assunto. Todo mundo sonha em encontrar aquela pessoa para chamar de alma gêmea, não é verdade? Ou até aquele crush que não combina nada com a gente só para ter um amorzinho ao lado. Tem gente que prefere esperar o presente de Deus na fé e tem gente que prefere acionar o poder das simpatias. Brincadeiras à parte, o que a gente quer mesmo é achar a nossa alma gêmea para poder dividir momentos especiais, dormir de conchinha e até almoçar no domingo na casa da sogra. Especialistas sobre espiritualidade explicam que existem sinais que o universo nos dá como forma de descobrir se aquele crush pode sim virar o seu varão ungido. É sobre eles que vamos conhecer agora no quadro Guia Astral. E as dúvidas do Guia Astral sempre são com ele, Danilo Tarô, aqui com a gente. Danilo, é uma ansiedade, é uma expectativa tremenda, né, que isso aconteça, mas assim, nem sempre é uma sintonia positiva, não é isso? Exatamente. Para a gente falar desse assunto, é muito importante a gente comentar primeiro uma coisa. Existem elos espirituais com várias pessoas, não é só com uma pessoa. Existe um elo espiritual comigo, contigo, eu com todas as pessoas com que a gente se relaciona. É muito importante. Isso varia de acordo com a quantidade de pessoas que a pessoa interage e tudo mais. Então vamos lá para o primeiro que tem a ver com o que você está falando? Vamos lá para a forte conexão espiritual. Quer dizer o quê, Danilo Tarô? Exatamente. É importante a gente falar que quando a gente se relaciona amorosamente com alguém, esse tipo de elo espiritual, ele é um dos mais fortes que pode acontecer. Primeiro é com uma pessoa que a gente se relaciona e segundo vem com os nossos pais. Quando a gente tem uma relação forte com uma determinada pessoa, é porque a gente tem essa sintonia mesmo. E o que constrói essa sintonia? É quando a gente constrói uma boa relação, um bom convívio, quando existe respeito, quando existe verdade, quando as pessoas não mentem uma para a outra. Então isso fortalece o elo espiritual que existe entre as pessoas. Essa forte conexão que garante o sucesso do relacionamento entre aquelas pessoas. Então quando existe essa forte conexão espiritual, é porque você está indo no caminho para construir um bom relacionamento com aquela pessoa. Bom, vamos lá. Agora vamos falar daquelas pessoas que você tem uma empatia, que se sente bem perto. Sim. Quais são essas pessoas confortáveis, hein, Danilo? Então, essas pessoas são aquelas que a gente convive mesmo, que a gente constrói laços de amizade. E são confortáveis justamente porque a gente sente aquela liberdade de ser quem a gente é com aquela pessoa, né? Então não existe uma relação de falsidade, existe uma relação de verdade. Quando você tem a liberdade de ser quem você é com determinada pessoa, isso significa que o laço entre vocês realmente é forte. Existe um laço saudável, uma conexão espiritual muito saudável. Então, quando você se sente confortável, você pode relaxar, você tirar todas as suas armaduras, né? Você está ali vulnerável, né? Existe aquela questão da vulnerabilidade, que você se permite ser como você é. Sem medo de julgamento, sem medo de críticas das pessoas com que você se relaciona. E interessante também colocar que são as mais raras de se encontrar. São as mais raras, com certeza. São as mais difíceis de você ter por perto. E Exatamente. também de você manter por perto. Verdade. Também tem isso. Vamos lá, vamos falar de valores de vida. O que tem a ver? Valores de vida. É muito importante a gente ter essa noção também de que isso fortalece o laço espiritual da gente. Quando a gente encontra uma pessoa e a gente compartilha os mesmos valores, tanto sociais como espirituais, como de vida mesmo, né? Como a cartela está falando, valores de vida, você compartilha um ambiente em comum com aquela pessoa. Você vai construindo todos os aspectos da sua vida, seja no trabalho, seja na vida social, seja da forma como você se diverte, da forma como você vive a sua vida. Então você vai compartilhando isso com essa pessoa. Então você constrói uma afinidade com aquilo. Essa afinidade, ela vai além da vida entre o casal, vai em todos os aspectos da vida. Você sabe, Danilo, que esse é o que eu menos acredito? Sério? Para mim é um romance assim inalcançável. Assim, Danilo, não é que seja inalcançável, existe. É muito difícil. Como eu te falei, quando a gente se relaciona com uma pessoa, existe essa ligação, existe esse elo espiritual. E a gente vai fortalecendo ao longo da vida.
esse elo espiritual ele vai se tornando mais fino ou mais grosso de acordo com as compatibilidades que você encontra com aquela pessoa. Então, se você compartilha os mesmos gostos, a mesma expectativa de vida, os mesmos interesses, você vai fortalecer cada vez mais. E cada vez que esse elo espiritual ele fica mais forte, ele fica muito mais difícil de ser rompido. Agora vamos falar de intimidade, de tudo menos esse elemento. E aí, Danilo Tarô? Intimidade é uma coisa que a gente não pode dar para todo mundo, né? Então, assim, é uma coisa muito delicada mesmo. Intimidade, você está abrindo sua vida, você está abrindo o seu lado mais vulnerável. Então, quando você compartilha intimidade, você compartilha aqueles segredos, né? É o seu lado que ninguém conhece, só você mesmo. Então, quando você compartilha com alguém, quando você se sente confortável para compartilhar esses aspectos da sua vida que ninguém mais sabe, você sente essa segurança, né, do relacionamento se tornando cada vez mais forte. Essa questão espiritual, ela é muito engraçada, porque é justamente para quem acredita nesse lado mais espiritualista da coisa, quando duas pessoas se encontram, não é só duas pessoas no plano físico que estão se encontrando, é toda uma geração que vem de cada pessoa. Existem doutrinas espiritualistas que falam que os antepassados daquelas pessoas se uniram para colocarem elas juntas, para aprender determinada coisa, para desenvolver, para trazer mais um descendente daquela família, né, que já está no mundo espiritual, que está pronto para encarnar. Existe uma série de fatores que vão ligar aquelas pessoas. E eles procuram essas semelhanças, né, entre pessoas diferentes para atrair elas. Então existe assim uma relação, digamos até meio que kármica entre as pessoas também que se juntam, né? Porque elas têm determinados aspectos que precisam ser resolvidos juntos. E, inclusive, na intimidade, você vai sentir... como se encaixa mesmo, né? É um encaixe que não tem explicação. Mas aí é um favorecimento natural. Com Porque certeza. se uma pessoa força intimidade, logicamente ela está com interesse Não, que com já certeza, é escuso, exatamente. Né? É a intimidade que naturalmente flui. Agora vamos falar da atração intelectual. É um gatilho atribuído, mas é um pouco confuso. Me explica melhor, Danilo. Pois é, a atração intelectual, ela é justamente essa questão das semelhanças que eu falo, né, que unem as pessoas. Dos interesses em comum? Dos interesses em comum, daquilo que ela compartilha, do próprio, de como ela se posiciona durante a vida, da admiração, do respeito. A intelectualidade, no caso, é como uma pessoa pensa, como uma pessoa age, como uma pessoa compartilha esse mesmo senso de raciocínio, né? Elas compartilham, geralmente, essas mesmas ideias. E o porquê que elas compartilham isso? Porque cada vez que o elo espiritual entre elas está mais grosso, é como se as pessoas elas vão se tornando praticamente um só, né? Existe, assim, a individualidade e quando a pessoa vai trabalhando naquele elo espiritual que existe entre elas vão ficando cada vez mais semelhantes. Não que não exista semelhança antes, porque claro que quando existe essa identidade, né, intelectual, essas semelhanças, esse conforto entre todas as pessoas, vai fortalecendo. E cada vez que vai ficando esse elo mais forte, mais elas vão ficando parecidas. Por isso que quando você observa casais, né, de sucesso, digamos assim, que tem um relacionamento saudável e próspero, elas são muito parecidas, porque elas compartilham tudo isso em comum. Bem, Danilo, eu continuo duvidando muito, mas eu respeito demais os conhecimentos e mais do que isso, eu recomendo que você procure uma terapia, né, integrada, que você possa ter essa oportunidade de se conhecer melhor e quem sabe saber um pouco do seu futuro com as cartas. Danilo, como é que faz? Com certeza. Você pode marcar uma consulta comigo no @DaniloTarô. Você pode me chamar também no WhatsApp 988711811. Você pode agendar uma consulta presencial comigo também no Instagram da ID Terapias Integradas, que é o local onde eu atendo presencialmente. Eu também atendo online. E com certeza com o tarô a gente vai poder obter várias respostas, se é aquele crush que você está conhecendo, se realmente existe uma identidade, se existe realmente uma conexão forte entre vocês e a gente pode trabalhar isso. Danilo, muito legal. Brigadão. Valeu, Até Danilo. mais. Até mais. Eu prometo confiar mais nas próximas. Por favor. Tá bom? Bem, vamos lá. Valeu, falou. Vem Zé Cirilo, velho mais louco da televisão. Chabinha! Me diz uma aí que você admira intelectualmente. É o que amo. Uma que você admira intelectualmente. Barbie Maromba. Eu também.
Aquela de Verdades que mulher Secretas também, eu admiro. Nossa, eu admiro muito ela intelectualmente. Nossa, ela Jade mexe, Picon, eu né? adoro Jade Picon intelectualmente. Tchau, gente, até amanhã. Valeu, falou! Abre a porta e deixa ele entrar, o Danilo acabou de chegar. Abre a porta e deixa ele entrar, o Danilo chegou pra ficar. Amarra logo esse cachorro, esconde a louça.